obrigado, pastor, pela honra de estar aqui com vocês. Eu sou da Igreja Batista de Maringá, estou acompanhado da minha esposa. Deixa eu mostrar o vestido novo da pastora Florinda. Por favor. Pastora Florinda, cadê? Olha só, eu não sei onde comprou, aonde minha esposa? É assim, ó, ela chega assim, ó. Aonde que comprou a minha esposa? Flock? Folic? A Folic é muito ruim. Diga aí, Roberta, gripe que a mulher namora. Diga pra mim uma loja bem bacana aí. Enjoy, oi? 25 de março. Oi, 25. Maria Filó. Maria Filó. Cara, não tem como, eu gosto. Esse vestido da minha esposa é da Maria Filó. Paguei 5 cartões, fui passar, Maria Filó não aceitou meu cartão de crédito. Só para comprar na hora que casar. Opa! Parabéns e garoto! Calma! Aqui só tem casal, né? Não sei por que mulher se arruma tanto. Só dá trabalho pra gente depois, né? Para desembrulhar. Aqui! Bom, então eu estou acompanhado da minha esposa, meu filho Davi, aquele que está na câmera, minha Marta, meu filho André, que estava tocando teclado, minha nora Israele, pastor Mazinho, nossa irmã Adelina, está ali, são pessoas de Macaé. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Olha para tua esposa, coloca a mão na cabeça dela, e você vai fazer uma oração de poder para ela agora. É verdade. Você começa a falar assim para tua esposa: minha esposa. Fala para ela: minha esposa, a partir de amanhã, o cartão de crédito está liberado. Aí, mano, pega isso aí, mano. Sem limite. Que bom que eu não fiz a sua oração. Mas eu vou dizer uma coisa, eu faço um programa que chama E Se Você Não Falar, Eu Falo. Sou eu, mais o pastor Valber, e nós convidamos pastores, e são temas bem polêmicos, mas um deles foi idolatria na igreja, a questão de cantores e pastores, que nós fazemos uma idolatria terrível dentro da igreja. Outra coisa também que nós fazemos na igreja, falamos sobre o problema do celular, como tem arrebentado as famílias, né? Os filhos não conversam mais com os pais e outras coisas. Fizemos alguns debates, e no último quinta-feira o assunto foi a questão da família moderna, a família de ontem da igreja e a família de hoje. E aí entrou o assunto, a mulher trabalhando fora, foi bom? É bom? Tinha um pastor com 30 e poucos anos de casado do meu lado. Eu sou do contra, no programa eu sou do contra. O pastor Valber é o cara que passa a mão e eu vou em cima. E aí eu só fico quieto. Ele fala assim: e se ele não está falando, é porque alguma coisa ele vai falar, e se eu não falei, ele fala. E aí esse pastor Boca feliz da vida, foi a melhor coisa, foi a mulher trabalhar fora. Ela compra as roupas dela, ela faz tudo, e aí sabe o que acontece? Ela me dá ciência de tudo, é uma mulher sábia, obediente, ela fala tudo que vai gastar. Eu esperei e falei: meu Deus do céu, não vou falar, vou falar, seu mão de vaca, falei ao vivo, seu mão de vaca, pastor, o senhor é mão de vaca, o senhor cobra, o senhor não dá 30 reais para sua mulher fazer unha, aí é melhor trabalhar fora, mão de vaca. Nossa, ele olhou para minha cara assim, eu acho que ele queria bater, né? Mas estava ao vivo, fica difícil, né? Eu aproveito essas oportunidades para fazer isso, e a gente põe para fora, pega os pastores, e uns assuntos muito, são polêmicos, mas são atuais dentro da nossa comunidade, o povo cristão. E o assunto que eu falei para o pastor, eu vou falar para eles, para os casais, sobre uma coisa bem simples, mas para mim é a coisa mais difícil que existe dentro de um casamento, porque amar é muito fácil, o problema é perdoar. Eu queria falar sobre perdão. O perdão, ele nos dá um benefício muito grande. O perdão sempre é resultado de amor. Ninguém perdoa se não amar.
Então o perdão é algo assim que vem de forma muito forte na vida de quem perdoou e na vida de quem foi perdoado. Pedro uma vez perguntou para Jesus assim, ele se aproximou e diz a palavra assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Pedro estava perguntando se havia quantidade de perdão. Poxa, peraí, hoje será que nós temos que limitar isso? Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, como sempre, olhou para ele e falou: meu filho, presta atenção, cara, acorda, desperta, qual é a tua? Eu acho que Jesus olhou para ele: qual é a tua, bicho? Pô, cara, é simples, até 7 vezes, lá foi Pedro ainda dando aquela só 7, quem sabe? Jesus falou assim: não, meu filho, você tem que perdoar não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é muita coisa, mas o poder do perdão na nossa vida, ele é muito grande, e principalmente na vida dos casais. O casamento sem perdão não existe. Por que não? Meu Deus, por que não existe? Não tem problema não, mas tudo à prova d'água, viu? Porque no Rio não está com um problema de água esses dias, não tem? Então, tem pezinho, isso, nervoso não. Mas o perdão, não, aqui tranquilo, meu tablet é a prova d'água, eu comprei no Rio. Então, tem o seguinte, ele já vem. Então, o perdão é algo assim muito forte, que se você não perdoar, o teu casamento está fadado ao fracasso, porque é todo dia. Você, minha irmã, você acorda, olha para a cara do seu marido, você imagina o que ela está vendo? Você imaginou, meu irmão, o que a sua esposa está vendo quando ela olha para você? 23, imagina aí, esse camarada é uma beleza, olha só, ele sorri de tudo, por isso que é 23, ele foi esse ano em Macaé, e aí 23 anos de idade você tem, né? Mas o ano que vem disse que não vai, ele não vai, porque esse ano nós só chamamos de 23, o ano que vem ele não quer ir, vai ser um tal de 24 para todo lado, né? Mas imagine, você que acorda, olha, imagina que a tua esposa, quando ela olha para você, aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, aquele bafo de jiboia, cabelo desmanchado, a irmã ali vê o cabelo do irmão aqui, todo desmanchado, né, irmão? Imagina, né? Então você olha, e você, meu irmão, que quando casou, olhou, recebeu esse presentinho maravilhoso, arrumadinho, bonitinho, e você acorda e vê aquele cabelo sem chapinha. Então, perdão é o que a gente tem que fazer todos os dias. Olhar para a esposa, olhar para o esposo: eu te perdoo. Palavras grossas, palavras duras, às vezes nós respondemos para nossa esposa com uma agressividade. Não! Às vezes nós ouvimos da nossa esposa também palavras que nos ferem. O perdão, ele tem que fazer parte do casamento. E quando você vê isso, você tem um casamento alicerçado no perdão, é porque está reinando o amor. Certo momento também, lá em Lucas diz assim a palavra: amai porém os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Há condições para nós sermos filhos de Deus. Não é tão simples. Nós precisamos nos desgastar. Os casamentos estão se rompendo hoje pela falta do perdão, porque nós não entendemos os propósitos de Deus e o que o perdão pode fazer. Quando fala que amor, né, perdoa multidão de pecados, não é isso? O perdão também, porque o perdão é resultado de amor. Ninguém perdoa sem amar, até ao nosso inimigo. A palavra é para nós: eu amar o meu inimigo, porque o ímpio não vai fazer isso. O ímpio não vai amar, ele quer matar.
mas nós temos que desprender. E o ato de perdoar é algo sobrenatural e muda a história de uma pessoa. Sabia que o amor, o perdão pode mudar a história de uma pessoa? Vou contar a história para vocês de uma pessoa aqui que eu conheci e eu acredito que vai resumir toda a palavra perdão. Um rapaz, ele tinha uma vida muito boa, era jovem, se converteu ainda novo. Olha o resultado do perdão. E novo ele se ingressou na igreja, se engraçou por uma menina, casou e começaram uma vida. Talvez seja a sua história. Mas na caminhada, coisas aconteceram. Com 14 anos ele teve um chamado para o ministério pastoral, mas ele fugiu disso em todo o tempo. Ele foi ser funcionário público federal, foi ser estadual, foi ser municipal e foi trabalhar em empresa privada. Ele foi fazer tudo, mas fugindo sempre do seu chamado. Aí quando ele casa, ele estabelece uma família, mas na caminhada ele se desvia. E quando ele se desvia, ele se depara com os problemas da vida. E começa então uma luta na sua casa. Ele começa a se envolver com bebida, ele começa a fumar, mesmo sendo tudo isso muito fora, a história é muito forte, porque ele começa a pecar diante de Deus. De repente ele também rompe a sua aliança com a sua esposa. Ele rompe a sua aliança com a traição. E aí, nisso, ele começa a ter essa vida errada, mas ninguém sabe. Porém, essa situação da vida desse jovem leva com que ele comece a tratar a esposa não com tanto carinho, mas não aquele homem como ele era, aquele jovem como ele era. E de repente ele vê a esposa saindo de casa, indo embora, porque ela estava cansada de tanto sofrer. A história desse jovem poderia acabar aí, mas ele também, tocado pelo Espírito, porque ele ainda tinha ali o seu chamado, estava fora dos caminhos do Senhor, mas ele se sente chamado por Deus, e naquele dia, quando ele olha para a esposa indo embora, querendo ir embora, ele corre em direção, ele volta aos braços do Pai, ele corre em direção a Deus. E quando ele chega ali, ele encontra uma igreja, ele vai, conversa com o pastor, e o pastor fala para ele assim, olha a palavra do pastor. Às vezes, meu irmão, eu gosto de contar essa história, porque às vezes a palavra do pastor, se for bíblica, dentro aqui do contexto mesmo da palavra de Deus, tem resultados maravilhosos. Ele pega, o pastor fala assim, vai e confessa a sua esposa. Imagina isso, você voltar para sua casa e ter que sentar com a esposa e contar para ela o seu pecado, a sua traição. E aquele jovem então, sabe o que ele faz? Toma a melhor decisão que eu acredito que ele tomou na vida dele. Ele voltou e contou para sua esposa, chamou e falou para sua esposa, mas ela já calejada de tantos erros, de tantos problemas, ela resolve então fazer o quê? Vou pagar para ver. Eu quero ver o que vai acontecer. E aí, naquele dia, ela espera, aguarda ver o que vai acontecer com o seu marido. Ela dá um voto de confiança e ele volta aos caminhos do Pai, começa a trabalhar, começa a agir, começa a fazer. E vai e se envolve com Deus. E ela começa a ver nesse seu marido um novo marido, um novo homem. Porque o perdão que ela deu, ele chegou, confessou para ela no seu quarto, como o pastor tinha dito, confessa para tua esposa. Ele chegou em humildade, confessou para ela e obteve o perdão dela. Perdão é resultado de amor. Quem não ama não perdoa, por pior que seja o erro. Essa mulher perdoou todos os erros do seu marido. Meu irmão, sem perdão não tem casamento. Eu falo para vocês isso com toda certeza. Sabe a história desse jovem, como é que termina? Ele termina assim:
Eles começam a trabalhar, ele vai aceitar o chamado que Deus colocou na sua vida, depois de muita luta, porque ele fugia disso, ele fugia desse chamado. Então ele aceita o chamado, começa a estar estabelecido na igreja mais uma vez, começa a crescer diante do Senhor, ele e a sua família. Hoje esse homem é um pastor, a sua esposa é uma pastora, seus filhos estão todos na igreja, seus netos estão na igreja, e os 3 casaram com mulheres de igreja, porque um dia a esposa dele o perdoou. Se naquele dia ela não tivesse perdoado, não teria mais nada disso. Era um casamento destruído, família destruída, não teria noras como tem hoje e nem netos como tem. Essa história é minha, eu sou esse pastor, ela é a minha esposa que me perdoou. Então, se você perdoar a tua esposa, perdoar o teu esposo, você muda a história. Mas tem que ser um perdão que nunca mais você vai tomar. Eu ouvi um casal assim, o marido falou assim para mim esses dias: pastor, ela me perdoou, mas ela fala todas as vezes os meus erros para mim. Então não perdoou. Então não perdoou. Estou tratando com eles, porque eu sei o que eu estou falando. E se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque um dia a mão de Deus, a misericórdia dele esteve sobre a minha vida. Por isso, falar com perdão, não adianta eu contar uma historinha para vocês. Não adianta eu chegar e falar para vocês assim: havia um homenzinho torto, que morava numa casinha torta, vivia numa vidinha torta, mas um dia ele encontrou Jesus. Isso é fácil. Agora, eu sou o homenzinho torto, eu tinha uma vidinha torta, e eu morava numa casinha torta. Um dia eu encontrei com Jesus, e a minha vida endireitou. Então eu quero deixar só essa palavra para vocês. Meu amado, não desista de perdoar. Seja você, quantos anos de casado você tem, e quantos ainda virão pela frente, porque a tua aliança é até que a morte vos separe. Mas não esqueça, tem que haver perdão, porque um dia você vai errar, ou um dia ela vai errar. Deus queira que não é, porque depois disso minha vida foi outra. Isso fazem mais de 20 anos, e hoje eu posso contar e estar no lugar onde eu mais amo estar, que é na casa do Pai, né? Então que Deus te abençoe. Minha palavra é essa simples palavra, mas é a minha vida, que poucos sabem, até na minha igreja, poucos sabem, mas essa é a minha vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Eu só queria orar por você. Eu brinquei sobre a questão de impor as mãos, não é? De você liberar. Brinquei não, falei a verdade, mas eu já vi que tem um povo aqui com a mão recolhida, e ainda bem que Deus não encolheu as mãos sobre a nossa vida, né? Mas tem marido que não quer, tem sacerdote aí que não quer estender as mãos na mão da esposa, não, na cabeça. Mas eu só queria orar por você, para que Deus faça na sua vida algo sobrenatural. Casamento tem que ter fogo, brasa. Casamento tem que ter alegria. Casamento tem que ter cumplicidade. Casamento, nós temos que ser amantes, cúmplices. E se você puder essa noite, que não seja só essa noite, mas todo dia que você chegar na sua casa, você possa olhar para a tua esposa e ver uma nova mulher, renovada pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, essa história, Pai, é da minha vida, é aquilo que o Senhor fez na minha vida, e eu sei que vai ser registrado na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, dos pastores, de cada ovelha, cada casal. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, os advirta todas as vezes, quando um olhar para o outro e sem carinho, sem amor, que eles lembrem dessa história, que o perdão é algo sobrenatural na vida de uma pessoa. Não adianta falar em amor,
Não adianta falar em dons e mistérios, não adianta ser um bom orador, um bom cantor, músico, um bom tangedor, não adianta, se não houver o perdão, que é uma semente lançada e plantada pelo Espírito Santo. Então, Pai, essa palavra de perdão fique gravada sempre no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Você pode se sentar. Obrigado, pastor Zaqueu. Festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração